Ô, Bruno, você começa seu livro numa primeira pessoa radical, assim, né? E o primeiro capítulo narra a sua decisão de buscar uma das fontes do seu primeiro livro, O Senhor X, sobre matadores da periferia, e só que para falar de religião. Eu acho essa história super interessante, eu queria que você contasse um pouco ela para aqui, para a nossa audiência. Acho que o pessoal vai gostar de saber quem é o Marcelinho e como é a sua relação com essa fonte. Legal. Pois é, na verdade, eu comecei toda a minha trajetória de pesquisa, né, que começou no final dos anos 90, entrevistando matadores, para matérias que eu fazia numa época que São Paulo tinha muitos homicídios. E eu pesquisava e escrevia sobre essa violência, entrevistando e perguntando para os matadores por que eles matavam e quem eles matavam. Foi esse o princípio da minha trajetória, que resultou no primeiro livro que eu escrevi, que é O Homem X, sobre essa cena de violência em São Paulo. E sempre me chamava a atenção o discurso deles convicto de que era algo que se repetia entre várias entrevistas que eu fazia, de que eles diziam que todo mundo que eles matavam mereciam morrer. Eles descreviam para mim o nóia, o atrasalado, o vacilão, o cagueta, uma série de categorias de pessoas que mereciam morrer nessa cena de violência em São Paulo. E, ao mesmo tempo, essa cena era uma cena que multiplicava os homicídios, porque cada assassinato gerava processos de revanche, porque os amigos da vítima que foi morta se articulavam para responder e matar o assassino, daí os amigos do assassino que morreu iam lá, se articulavam para matar, e é nesse caos sobre o qual eu estava escrevendo quando publiquei esse livro, O Homem X. E, para continuar a pesquisa, eu tinha que continuar conversando com essas figuras, para continuar me aprofundando sobre essa cena, e tinha muita dificuldade de entrevistar, né? Porque é muito difícil você falar sobre assuntos íntimos que podem, de repente, significar a perda de liberdade dessas figuras, dependendo se ela confia ou não em você, ela pode se sentir vulnerável, falar sobre o homicídio que praticou, para um jornalista não é trivial, né? E aí eu comecei a apelar para os ex-matadores, os ex-traficantes, os ex-bandidos de uma forma geral. E nessa cena aqui eu conheci o Marcelinho, né? Que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, se tornou um amigo, inclusive, e que havia sido uma das figuras que vendia crack no Embu nos anos 90, e que tinha sofrido um atentado no meados dos anos 90 e se convertido. Ele tomou 12 tiros e se converteu. E aí eu comecei também, paralelamente a essa cobertura de violência, né, me apaixonar e buscar me aprofundar sobre esse universo, em relação a esse universo evangélico e sobre esses processos que eles chamam de processos de metanoia, de transformação mental a partir da conversão, de renascimento, né? São pessoas, e isso era muito comum, e eu comecei a colecionar esse tipo de histórias, que vive, a partir do momento que ingressou na cena criminal e nessa cena de violência, conforme elas vão envelhecendo e sobrevivem, não morrem nessa trajetória, elas percebem que essa luta é uma luta muito vazia, inevitavelmente, que ela só vai sair pela cadeia ou pelo caixão, né, como eles dizem. E percebem que é uma luta por nada, eles abrem mão dos laços com família, a esposa, irmã, mãe, parentes, para viver nesse conflito, nessa guerra particular entre homens, né? E muitas vezes percebem que é um esforço para nada, né? E entram numa profunda depressão, numa profunda crise que não tem mais retorno, porque já tem um monte de gente querendo matá-los, eles já têm vários assassinatos comprometidos e já estão numa cena, aprofundados nessa cena, mergulhados nessa cena, que não tem mais como sair. E a igreja surge como uma porta de saída, né? Como uma escada para esse fundo do poço, a partir do momento que eles têm... E até para uma espécie de um comprovante de reconciliação com os inimigos, né? Ou seja, eu falo assim, olha, eu estou na igreja, por isso você pode confiar em mim, né? O Marcelinho conta isso muito bem. E é um processo que para mim era muito profundo, assim, eu achei tudo isso muito interessante, porque era uma transformação real. A partir do momento que você reconhecia os seus erros e reconhecia que você não queria mais viver daquela forma, se arrependia da sua trajetória, um arrependimento sincero,
e um pedido de perdão existencial, e a partir dessa sensação de que você estava arrependido e foi perdoado, você renasce numa nova identidade e numa nova possibilidade de vida, que implicava, inclusive, isso que você mencionou, pedidos de desculpa no dia a dia, de inimigos que estavam querendo te matar. Então, o Marcelinho teve que viver esse processo de ir lá e falar para os rivais dele, para as pessoas que tinham conflitos com ele, falar, olha, é o caras seguinte, que tinham dado 12 tiros nele, né, Bruno? 12 tiros e outros também que tinham problemas antigos com ele. Falando, olha, é o seguinte, eu sou evangélico, vim aqui pedir desculpas, eu renasci em uma outra identidade, estou indo na igreja, estou numa outra cena, estou aqui de espírito aberto, você faz o que você quiser comigo, inclusive eles têm essa disposição para morrer, inclusive, né, porque implica uma coragem, né, e uma disposição para morrer junto com Jesus Cristo, que dá para eles coragem para fazer esse tipo de acordo, né, e se expor e pedir a desculpa para quem eles devem pedir. Se você quiser me matar, você me mata, eu vou morrer feliz, porque eu estou convertido, mas é isso, eu estou vivendo esse processo de perdão. E a partir desse momento, ele renasce numa outra identidade. E para mim, esses processos de transformação eram muito ricos, né? E eu vi e conversei com policiais que eram matadores e se converteram, com outros traficantes, com outros criminosos, que eu ia colecionando essas histórias, mas porque eu aprendia muito com eles, né? Era uma forma de conhecer uma parte da cidade e esse processo religioso que eu não conhecia, mas eu não sabia o que fazer com elas, porque me pareciam casos muito pessoais e transformações muito pessoais, ligadas a crenças muito pessoais. Eu me sentia inseguro de escrever sobre esse tipo de crença, porque me parece que religião todo mundo tem a sua e todo mundo tem direito de acreditar na sua. E quando você, como jornalista, entra nesse universo mágico, você corre o risco de entrar num assunto privado demais, muito pessoal. E isso só começou a mudar, né? E eu só comecei a ver isso como objeto de um livro quando eu escrevi A República das Milícias e conheci a história do Complexo de Israel, do Peixão, do traficante do Rio de Janeiro, que era pastor e traficante ao mesmo tempo, que tomou uma região do Rio e se enxergava como um pastor ungido, como um pastor tocado por Deus. Ele sonhou com Deus, nesse sonho, Deus diz para ele dominar os bairros nos arredores do Complexo de Israel, e a partir desse momento ele cria e amplia o seu domínio para essa região da zona norte do Rio, mas usando a religião para exercer um domínio político na região. Então era a religiosidade sendo usada para produzir obediência e para ser usada na política. Coincide, claro, com 2018, 2019, com a ascensão do bolsonarismo e com a ascensão do discurso religioso para a esfera política, usando a história da batalha espiritual, a teologia do domínio e toda essa ideia de luta do bem contra o mal que casa com as teorias conspiratórias da extrema-direita via Olavo de Carvalho, congregadas pelos algoritmos nas mesmas bolhas, que leva o discurso da guerra para a política, e da guerra calcada em valores de bem e mal, né? Então eu falei, não, é o momento, né? É a hora de eu tornar todas essas histórias que eu conheço, venho acompanhando há 20 anos, públicas. Eu acho que agora tem um livro aí para ser escrito. Ô Bruno, qual é a grande descoberta da escrita desse livro? Assim? Porque essas histórias, imagina a hora que você junta tudo, tem um processo de compreensão, né, na hora que você escreve. Qual foi o grande aprendizado da escrita desse livro para você? Olha, eu acho, Haroldo, que o grande aprendizado, e é algo que eu venho vivendo, né, nos últimos 20 anos, é a gente compreender, primeiro, um processo de urbanização muito intenso que vem acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente está falando a respeito de um país que até os anos 40, 50, era dominantemente rural. 70% das pessoas viviam no campo, e essas pessoas, com 400 anos de história de latifúndio, escravidão, coronelismo e monocultura, etc., migram para cidades e passam a conviver com a modernidade
nos centros urbanos. E uma série de soluções passam a ser criadas a partir dessa mistura de culturas e de realidades, né? Então eles deixam aquele ambiente rural, onde você tinha uma rede de proteção familiar, ou mesmo uma capacidade de produção de alimentos que fosse difícil e exploratória, mas você tinha uma possibilidade de você ter uma rede de proteção, né, tradicional, e mesmo vinculada à religiosidade, às festas que existiam no campo, uma mentalidade rural brasileira que migra aos pesos para a cidade, e as cidades passam a congregar 85% da população brasileira. Então, essa transformação é muito profunda e muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente imaginava, Haroldo, com a redemocratização, que a gente ia resolver essa crise e essa desigualdade, essas injustiças que passam a se concentrar nas cidades, pelo processo democrático e pela racionalização do Estado e pela luta democrática no Estado. Então surgem os partidos progressistas, a Igreja Católica vai para as periferias com as comunidades eclesiais de base, trabalhando a ideia de conscientização política dos pobres, para você votar direito em pessoas compromissadas com seus direitos. Então você vai ter esse trabalho de conscientização política, isso também nos sindicatos, as indústrias vão ter que compreender que vão precisar conceder direitos, surge o novo sindicalismo, surge o PT, surge o PSDB nas universidades. Você tem uma ideia que, via Estado, de cima para baixo, a gente ia criar uma sociedade mais justa, mais racional. Então as discussões ficavam no âmbito político. Banco Central independente ou não, estatização ou não, qual o tamanho do Estado, qual o tamanho das políticas públicas. E, paralelamente a isso, e essa talvez, para mim, é a grande descoberta, diante de um Estado fragilizado, que entra em crise ao longo desses 30 anos, a gente vê uma vida nas periferias muito intensa, e as soluções brotando da miséria, as soluções brotando de baixo, nesses bairros pobres que viviam na miséria e precisavam encontrar soluções nas cidades, onde, se você não tem dinheiro, você está morto, você é humilhado pela polícia, você é assassinado pela polícia, você não come, sua família vai para a rua. Dinheiro é oxigênio nesse mundo urbano. Sem dinheiro você não é nada. E aí, esses grupos, via facções e via igrejas, cada um no seu mundo, passam a produzir soluções para criar espíritos e comportamentos mais voltados para essa vida, onde é necessário ter dinheiro, é necessário ganhar dinheiro, é necessário ter capacidade de consumo para não ser morto, para não ser humilhado, para ser respeitado e tudo mais. Então, o que a gente imaginava que seria uma solução de cima para baixo, foi uma solução poderosa que foi se formando de baixo para cima, sem que a gente visse, e quando a gente abriu o olho, eles estavam mandando no Brasil. Estavam elegendo presidente, estavam influenciando nas políticas públicas, estavam financiando campanhas, estavam financiando políticos e estavam com um projeto de futuro que veio, inclusive, forte com a extrema-direita, que a gente falou, de onde surgiu isso? E tinha uma história por trás disso, né?